Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos começar, como de costume, com uma oração e tomamos hoje o Salmo 62. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós. Por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais que a vida. Por isso, os meus lábios hão de cantar-vos louvores. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, e a vossa mão me serve de amparo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, queridos irmãos, não vamos estudar um texto bíblico, mas vamos continuar a tratar temas que nos encorajam, nos animam a conhecer as Sagradas Escrituras. E hoje vamos deter-nos sobre a figura de São Jerônimo. São Jerônimo é o padroeiro da pastoral bíblica, padroeiro da animação bíblica, o padroeiro de todos aqueles que se dedicam ao estudo e interpretação da Bíblia, o padroeiro dos biblistas, cuja festa celebra-se no dia 30 de setembro. Então, para encerrarmos o mês da Bíblia, o mês de setembro, é oportuno deter-nos sobre esta figura tão importante para a pastoral bíblica, para a animação bíblica da Igreja. Jerônimo nasceu em Estridão, na província romana da Dalmácia, na atual Croácia, por volta do ano 347. E nasce de uma família cristã que lhe garante uma cuidadosa formação. E uma formação não apenas cristã, mas também a formação, a educação escolar. De fato, os pais enviaram-no a Roma para aperfeiçoar os seus estudos. Jerônimo, desde jovem, sente uma forte atração pela vida mundana, pelos prazeres do mundo, mas consegue prevalecer nele, consegue resistir a esta atração, e prevalece nele o desejo e a intercessão pela religião cristã, o desejo e a inclinação pela religião cristã. Então, e estas duas, digamos, atrações que ele sente na vida desde jovem, a atração pela vida mundana, pelos prazeres do mundo, mas também a atração pela religião cristã, pela vida de fé.
É interessante notar que esta tensão também constata-se hoje, encontra-se hoje na juventude, nos jovens que frequentam as nossas igrejas, nos jovens catequistas, jovens, do acolhimento, jovens dos vários grupos da igreja, os jovens animadores bíblicos. Também eles podem experimentar esta dupla atração pela vida mundana, mas ao mesmo tempo o desejo de permanecer na religião cristã, o desejo de aprofundar a fé. E é muito importante isso, poder aceitar que em nós, que nas pessoas, não só nos jovens, mas também nos cristãos, pode existir esta dupla atração à vida mundana e também à fé. Então, a pessoa deve chegar a um certo momento em que decide, toma a opção, opta pela fé, pela vida cristã. E vai, pouco a pouco, abandonando a atração pela vida mundana. Gostaria, antes de continuar, dizer que os pontos que vou partilhar no programa de hoje são extraídos de duas audiências gerais do Papa Bento XVI. A audiência geral da quarta-feira 7 e quarta-feira 14 de novembro de 2007. Então, muitos, digamos, dos pontos que vou partilhar hoje são extraídos da catequese do Papa Bento XVI sobre a figura de São Jerônimo, como parte da animação bíblica que o Papa Bento XVI fazia. Era um grande animador bíblico. Então ele, de fato, fez duas catequeses importantes sobre a figura de São Jerônimo. Então eu vou extrair alguns pontos, vou inspirar-me nas catequeses de Bento XVI do ano 2007, no dia 7 e no dia 14 de novembro. Então, dizíamos que era um jovem que sentiu duas atrações, a atração pela vida mundana, depois também a atração pela fé. E eu aconselhava, exortava, partindo desta característica da vida de Jerônimo, aconselhava sobretudo os jovens a não se deixarem levar pela vida mundana, mas que, embora sintam esta atração pela vida mundana, sejam capazes de fazer que neles prevaleça o desejo e a inclinação pela fé e pela religião cristã. Então, outro ponto, outra constatação importante na vida de São Jerônimo é que ele, depois do batismo, orienta-se fortemente para a vida ascética. O que é a vida ascética? A vida ascética é uma vida de renúncia das coisas mundanas. É uma vida de oração profunda, de intimidade com Deus e de renúncia das coisas mundanas. Então ele foi batizado. Depois do batismo, nota-se em São Jerônimo uma orientação forte para a vida ascética. De fato, ele foi a Aquileia e aí inseriu-se num grupo de cristãos fervorosos que ele os definiu como um coro de beatos. Então ele inseriu-se, integrou-se num grupo de cristãos que rezavam muito, com muito fervor. Um grupo que até ele os caracterizou, os definiu como um coro de beatos, como que um coro de santos. Então, esta capacidade de Jerônimo juntar-se com
com um grupo de cristãos fervorosos. Também é muito importante para quem quer fazer animação bíblica. É muito importante para quem quer fundar-se nas Sagradas Escrituras, saber discernir os grupos, as companhias, as amizades. E Jerônimo inseriu-se neste grupo de cristãos fervorosos. Então, seria muito importante que também a nossa juventude hoje conseguisse juntar-se com grupos fervorosos na fé, que até podem ser caracterizados ou qualificados como coro de beatos, grupo de beatos, de santos. Então, de fato, essa é uma constatação que as jovens, não é hoje, que não conseguem fugir dos grupos maus, deveriam ser capazes os jovens hoje de constituir grupos de cristãos fervorosos, de jovens fervorosos, grupos que ajudam a caminhar na fé, grupos que ajudam a interpretar as Sagradas Escrituras, grupos de cristãos que ajudam a radicar-se nas Sagradas Escrituras e na fé da igreja. Então, é muito importante este aspecto, este ponto da vida de São Jerônimo, esta orientação forte para a vida de renúncia das coisas mundanas, e não só orientar-se para a vida de renúncia, mas também ser capaz de aliar-se, de juntar-se, de integrar grupos fervorosos na igreja e usar. Há cristãos fervorosos, há jovens fervorosos, há adultos, há matrimônios fervorosos. Só que às vezes a atração para a vida mundana é mais forte que aquela para a vida de fé. É também importante constatar em São Jerônimo a vida de meditação, solidão e contato com a palavra de Deus. A vida de meditação, solidão e contato com a palavra de Deus, que fizeram amadurecer a sua sensibilidade cristã. Quer dizer, e ele já vinha com esta, como dizíamos, já vivia com esta atração para a vida de fé, para a vida de renúncia. Mas como é que ele conseguiu manter essa atração? Graças à meditação, solidão e contato com a palavra de Deus. Então, isto é muito importante também para a juventude e os cristãos em geral de hoje. Meditação, solidão, ser capaz de estar sozinho, capaz de isolar-se, esta capacidade de isolar-se, não estar sempre na multidão, e depois o contato com a palavra de Deus. Então, insisto, meditação. O jovem deve meditar, encontrar-se consigo mesmo, depois não ter medo de estar só, a solidão, não procurar sempre companhia, sempre estar com alguém, sempre falar, sempre brincar, mas a capacidade também de experimentar a solidão, estar sozinho com Deus, e depois o contato com a palavra de Deus. Isto ajudou Jerônimo, fez Jerônimo a amadurecer a sua inclinação cristã, a inclinação para a fé cristã, a inclinação que ele sentia
para as coisas de Deus. Ele conseguiu amadurecer essa inclinação graças à meditação, à solidão e ao contacto com a palavra de Deus. É também interessante constatar na vida de Jerônimo, já adulto, que ele foi o guia espiritual das pessoas ricas de Roma. Pessoas da aristocracia romana, sobretudo senhoras fidalgas, não é? Ricas, muito digamos, estavam bem. Até temos nomes, conservam-se na biografia de São Jerônimo, nomes como da senhora Paula, a senhora Marcela, a senhora Acélia, a senhora Lea e outras. Eram mulheres ricas de Roma. Conseguiram ver em Jerônimo esta riqueza espiritual que até pediram que ele fosse o seu diretor espiritual, guia espiritual, por causa da riqueza espiritual deste homem, Jerônimo. Então, isto parece que não tem nada a ver com a nossa realidade hoje, mas também é verdade que hoje temos pessoas que estão bem economicamente, pessoas ricas, mas provavelmente não há entre nós alguém suficientemente, digamos, preparado espiritualmente, fundado, também capaz de atrair a atenção dessas pessoas ricas. Eu não digo que não haja cristãos, não haja até padres, não haja até irmãs e bispos bons, mas é também importante deter-nos sobre a capacidade de atrair, que a nossa riqueza espiritual possa atrair as pessoas. Jerônimo era capaz, não só espiritualmente fundado e rico, mas também era capaz de projetar isso aos olhos de pessoas ricas que até lhe pediram que ele fosse guia espiritual delas. Então, é importantíssimo. E ele colocava-se na sociedade como mestre espiritual. Não só vivia a espiritualidade na igreja, não só vivia a espiritualidade na paróquia, mas ele impunha-se como mestre, como guia espiritual, com uma certa capacidade de aconselhar as pessoas, guiar as pessoas espiritualmente. Então, eu penso que é importantíssimo isto, não só para os padres ou os senhores bispos, mas isto é para todo cristão. O cristão deveria ser mestre na espiritualidade, deveria ser guia espiritual. Um cristão casado ou sei lá, não casado, jovem, deveria desejar este dom de impor-se como guia espiritual dos outros jovens, impor-se como mestre espiritual de outros casais, se você é casado, impor-se como guia espiritual de outras mulheres, se você é uma senhora que vai à igreja, se dedica à igreja, não só limitar-se a aprender ou a rezar, mas também pedir a Deus este dom de ser guia espiritual dos outros e das outras. Ora, é também importante realçar que Jerônimo deixa Roma no ano 385, depois da morte do Papa Dámaso, e ele empreende uma peregrinação à Terra Santa, e depois ao Egito. Conta-se que em 386 ele permanece em Belém
e consegue construir, com a ajuda de Dona Paula de Roma, uma das ricas de Roma, ele consegue construir um mosteiro masculino, um lugar de oração profunda, de isolamento do mundo, mosteiro. Depois um mosteiro feminino também, e uma estalagem para os peregrinos que iam à Terra Santa. Então, também isto é importante, não? Importante porque ele de fato queria que as pessoas, através destes espaços, conseguissem descobrir a vontade de Deus para elas. Então, ele construiu estes 2 mosteiros, um masculino só para homens, outro feminino só para as mulheres, e uma estalagem para os peregrinos que iam à Terra Santa. E aí ele comentava com eles a palavra de Deus e defendia a fé, opondo-se às heresias. Exortava os monges à perfeição. E é mesmo ali onde ele falece. Ele morre perto da Gruta da Natividade, em Belém, a 30 de setembro do ano 420. 30 de setembro do ano 420, Jerônimo morre numa gruta, numa cela que era pessoal, onde ele vivia, comentava a Sagrada Escritura, traduzia a Sagrada Escritura. Mas aqui é importante realçar isso, de que ele, mesmo estando em Belém, não se dedicou apenas a rezar, mas ele interessou-se na vida dos outros que iam de peregrinação a Belém para construir uma estalagem para que os outros também encontrassem o Senhor. Então, esta preocupação de criar espaços para que os outros encontrem o Senhor é também importante na vida dos leigos e na vida dos consagrados. Espaços geográficos, espaços físicos para encontrar-se com o Senhor. Isto pode ser em casa, se possível, pequena capelinha, pequeno espaço, um cantinho reservado ao encontro com o Senhor. Pode ser uma casa religiosa, que geralmente todas as casas religiosas têm uma capelinha, mas também os leigos em casa, embora haja dificuldade de espaço, mas pode-se também tentar reservar, se não um espaço permanente, mas pelo menos de vez em quando isolar um espaço para algumas horas para poder encontrar-se com o Senhor em casa, na sala, ou sei lá, na parte traseira da casa, no jardim, quem sabe lá. Aqui, o importante é a ideia aqui, de fundo, é que todos nós devemos encontrar um espaço físico para poder dialogar com Deus. Gostaria também de tratar convosco a questão da tradução das Sagradas Escrituras. São Jerônimo foi tradutor das Sagradas Escrituras, um homem com uma boa preparação literária, fez um trabalho preciosíssimo para a Igreja, com base nos textos originais da Bíblia, com base nos textos em grego, em hebraico e aramaico. Ele fez uma revisão
dos 4 evangelhos em língua latina. Depois também a revisão do Saltério, quer dizer, dos Salmos. E grande parte do Antigo Testamento. Ele fez uma revisão desses textos, partindo do original hebraico e grego, não é? E ele traduziu os textos em latim, com a ajuda de outros colaboradores. Ele ofereceu à igreja uma tradução muito boa, chamada a Bíblia Vulgata, a tradução da Vulgata, que era o latim popular, o latim do povo, para que as pessoas compreendessem sem grandes dificuldades, compreendessem o texto bíblico. Então é também importante esta preocupação com traduzir as Sagradas Escrituras na língua do povo. Nós temos em Moçambique já muitos missionários engajaram-se nas traduções da Bíblia, e hoje em dia há dioceses que estão a traduzir, padres locais, com leigos locais e missionários estão a traduzir as Bíblias na língua local. É importante, precisa investir na tradução dos textos em línguas locais, e há dificuldades às vezes de financiamento. A igreja também, a igreja diocesana, as igrejas paroquiais deveriam de vez em quando fazer uma contribuição, colaborar, chivirica, como se diz no Maputo, alguma contribuição econômica para colaborar nas traduções da Bíblia. É um bem imenso que se faz ao traduzir os textos bíblicos para a língua que os povos ouvem, porque há muita gente que ao ouvir a palavra de Deus vai ficar enriquecida, vai ficar consolada, vai receber bênçãos. Então é importante também crescermos na consciência de colaborar para as traduções da Bíblia nas línguas locais em Moçambique. Agora, ele, como biblista, gostaria também de realçar aqui os critérios aos quais Jerônimo se atinha na sua obra de tradutor. Ele diz que até a ordem das palavras é um mistério. Isto é mais para aqueles que traduzem os textos bíblicos para a língua local. Diz, até a ordem das palavras da Bíblia é um mistério. Então ele desencoraja a tentação de tomar o texto e depois começar a traduzir assim como considero, assim como parece bonito. Não, ele diz que cuidado, é preciso antes de alterar a ordem das palavras do texto bíblico, preciso pensar bem, é preciso rezar, porque mesmo essa ordem é um mistério. Não só as palavras, não só as parábolas, não só o que o texto diz, mas a própria ordem das palavras, como estão colocadas no texto, é um mistério. Então não podemos assim alterar a ordem, assim com toda banalidade. Não, é preciso muito respeito ao traduzirmos os textos bíblicos, muito respeito e muita veneração, porque há um mistério também por detrás dessa ordem das palavras. Depois, quanto à questão de discernir os comentários e interpretações, também é inspirador São Jerônimo.
ele diz que, de modo que o leitor cauteloso, depois de ter lido as diversas explicações e conhecido numerosas opiniões, para aceitar ou rejeitar, julgue qual seja mais fidedigna, é importante que haja vários comentários e numerosas opiniões. Só assim é que o leitor cauteloso poderá converter-se em, como ele diz, como tipo um perito de câmbios. Uma pessoa capaz de rejeitar a moeda falsa. Quando alguém vai fazer câmbios de meticais, de dólares, de euros, sei lá. Então, um perito de câmbios rejeita a moeda falsa, detecta a moeda falsa. Então, o que ele está a dizer que é bom que haja interpretações e comentários, opiniões, para que o leitor cauteloso, o cristão cauteloso, seja capaz de julgar qual seja a mais fidedigna. Que o cristão seja capaz de rejeitar a moeda falsa. Então, isto considero muito importante também para hoje, um contexto em que há muitas interpretações da Bíblia, há muitos comentários, há muitas opiniões, mas provavelmente, em vez de acontecer o que Jerônimo recomenda aqui, que perante estas muitas interpretações e comentários, o cristão deveria ser cauteloso e capacitado para julgar qual seja a mais fidedigna. Em vez disso, o que acontece é que o cristão não é cauteloso, o cristão é ingênuo, o católico deixa-se levar, deixa-se enganar por seitas, por pregadores, por intérpretes até muito oportunistas, por aí, que só querem enriquecer. Então, o cristão deixa-se levar. Então, mas Jerônimo diz que essa realidade de muitos comentários, interpretações e opiniões sobre a Bíblia deveria fazer-nos mais cautelosos, capazes de julgar qual seja a mais fidedigna, e até ele usa esta comparação, esta imagem de um perito de câmbios capaz de rejeitar a moeda falsa. Então, há muitas moedas falsas nas interpretações que se fazem hoje em dia da palavra de Deus. Há muita moeda falsa que os pastores oferecem, que os profetas, os apóstolos de hoje, esses chamados apóstolos, autodeclarados, auto-intitulados apóstolos, moedas falsas. Então, o católico ou qualquer cristão deveria ser capaz de rejeitar a moeda falsa, julgar qual seja a interpretação mais fidedigna. Então, podemos fazer uma pausa, depois vamos retomar o nosso tema sobre as virtudes, sobre as lições de São Jerônimo para a igreja e para a pastoral bíblica e para todos aqueles que amam as Sagradas Escrituras. Então, façamos uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. São Jerônimo, da Bíblia tradutor.
São Jerônimo, ao altar do Senhor, traduzindo o Evangelho nos deste, conhecer os caminhos do céu. Sois também bom velhinho, intérprete, mensageiro dos homens de Deus. São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Nesta segunda parte, irmãos, nesta segunda parte do nosso programa, continuamos a apresentar a figura de São Jerônimo. Como dissemos na primeira parte, ele dedicou a sua vida ao estudo da Bíblia, a ponto de ser reconhecido pelo Papa Bento XV como o doutor eminente na interpretação das Sagradas Escrituras. O Papa Bento XV considerou São Jerônimo como o doutor eminente na interpretação das Sagradas Escrituras. Então, continuando, é claro que a primeira parte fazia-nos ver que amar a palavra de Deus na Sagrada, contida na Sagrada Escritura é um dever do cristão. O cristão deve viver em contato, em diálogo pessoal com a palavra de Deus que nos é dada na Sagrada Escritura. Continuando, este diálogo com a Sagrada Escritura deve ter sempre duas dimensões. Por um lado, um diálogo pessoal, eu devo ler a Bíblia, meditar a palavra de Deus, viver. Então, a Bíblia é um diálogo pessoal, mas também é um diálogo comunitário, quer dizer, em comunhão com toda a igreja. Então, eu devo ler a palavra de Deus, é como um diálogo pessoal, eu que dialogo com o texto sagrado, eu que dialogo com Deus que me fala através da Bíblia, eu dialogo no momento de oração, no momento de reflexão, no momento de leitura da palavra de Deus, eu estou a dialogar, eu pessoalmente, mas ao mesmo tempo este diálogo não é só pessoal, mas é também comunitário, quer dizer que eu leio e medito a palavra de Deus em comunhão com toda a igreja, em comunhão com todos os batizados que leem, interpretam e vivem aquela mesma palavra. Eu não sou o único, em palavras mais simples, eu não sou o único que estou a ler aquele texto, mas comigo tem muitas outras pessoas no mundo que já leram antes de mim, que estão a ler neste momento e que vão ler esse texto depois de mim, nas gerações futuras. Então, esta capacidade também de sentir-se em comunhão com toda a igreja é muito importante ao lermos os textos sagrados. E ele, interessante o que Jerônimo escreve a Paulino di Nola para encorajar a leitura da Bíblia. Diz ele, na Bíblia encontramos a razão da nossa vocação cristã, mas sobretudo gostaria de sublinhar quando Jerônimo diz: procuremos aprender na terra aquelas verdades cuja consistência persistirá também no céu. Procuremos aprender na terra aquelas verdades cuja consistência persistirá também no céu. Quer dizer, na Bíblia. Procuremos ler a Bíblia, porque nela encontramos verdades consistentes
que persistem também no céu. É importante isto. O que eu aprendo da Bíblia são verdades consistentes que duram até a eternidade. Enquanto que o que eu aprendo de outros livros, o que eu aprendo de histórias, de novelas, de filmes, não são verdades consistentes que duram. São coisas que me consolam, são coisas que me deixam contente, mas não persistem. Então, também é importante o que Jerônimo diz quanto à vivência da Sagrada Escritura. Ele diz que a palavra que se prega deve ser vivida. Jerônimo com frequência recorda o dever de conciliar a vida com a palavra divina. E só vivendo-a, encontramos também a capacidade de a compreender. Segundo ele. De fato, ele exorta, ele escreve uma carta ao sacerdote Nepociano. Escutem o que ele diz ao padre Nepociano. Diz: Padre Nepociano, que as tuas ações não desmintam as tuas palavras, para que não aconteça que quando pregas na igreja haja quem no seu íntimo comente: por que precisamente tu não te comportas assim? Então é bonito isto. É um conselho muito simples que São Jerônimo faz a este padre Nepociano. Diz que as tuas ações não desmintam as tuas palavras, para que não aconteça que quando pregas na igreja haja quem no seu íntimo comente: por que precisamente tu não te comportas assim? Então é muito importante esta coerência, não só para os sacerdotes, mas para qualquer um, para os animadores bíblicos, para os animadores de comunidades, para legionários, para catequistas, acólitos, todos. A coerência de vida, que as tuas ações, que as nossas ações não desmintam as nossas palavras, que as nossas ações não desmintam o que pregamos, o que anunciamos, o que professamos com a nossa boca. Também é importante ligar a Bíblia à caridade. São Jerônimo, quanto ao tema de coerência, ele diz que o Evangelho, o que lemos na Bíblia, deve traduzir-se em atitudes de caridade. Porque em cada ser humano está presente a própria pessoa de Cristo. Diz Jerônimo: o verdadeiro templo de Cristo é a alma do próximo. Ornamenta então esse santuário, embeleza-o, coloca nele as tuas ofertas e recebe Cristo. Para que revestir as paredes de pedras preciosas, se Cristo morre de fome na pessoa de um pobre? Então, vestir Cristo nos pobres, visitá-lo em quem sofre, alimentá-lo nos famintos, dar-lhe abrigo nos desalojados, então é a concretização do amor à Sagrada Escritura. É também importante esta conexão que São Jerônimo faz entre a Bíblia e a vida de caridade, entre conhecer a Sagrada Escritura e viver a caridade. Ele usa expressões muito simples. O verdadeiro templo de Cristo é a alma do fiel, é a alma do nosso próximo. Então diz ele: ornamenta, irmão, ornamenta esse santuário, embeleza-o, coloca nele as tuas ofertas, recebe Cristo. E termina com esta pergunta aqui: e para que revestir as paredes de pedras preciosas, as paredes da tua casa, as paredes da igreja, se Cristo morre de fome na pessoa de um pobre? É interessantíssimo, isto aqui é interessantíssimo. Agora, também é importante que
o que Jerônimo diz quanto a, retomando aquele tema do ascetismo, da vida íntima com Deus, que conduz à perfeição, a vida do abandono do mundo. Ele diz que deve haver, se alguém quer, se um cristão lendo a Bíblia, sentir a inclinação para uma vida mais próxima a Deus, mais íntima com Deus, diz, deve haver vigilância constante, deve haver moderação nas coisas e prudência, e deve haver oração forte e frequente para que a pessoa consiga manter essa inclinação para a vida ascética, a vida de perfeição, e é possível, a vida de santidade é possível, mas exige, diz Jerônimo, vigilância constante, exige disciplina, mortificações frequentes, moderação e prudência. É importante isto, sem dúvidas. Não vou aprofundar, mas deixo aí a vossa reflexão, sobretudo para os jovens e todos os cristãos que sentem essa inclinação de poder aprofundar mais a vida de fé, não é? Como dizíamos, perante a inclinação aos prazeres do mundo, há esta outra segunda inclinação. Então, para poder crescer nesta segunda inclinação, diz Jerônimo, exige-se vigilância constante, mortificações frequentes, moderação, prudência e até diz trabalho intelectual para poder entrar nas verdades, para poder aprofundar as verdades de Deus. Eu gostaria, antes de terminar, partilhar convosco o que Jerônimo diz no que tange à educação cristã, partindo da Bíblia. Ele dá alguns conselhos. Ele dá conselhos à matrona romana, Leta, para a educação cristã da filha. Escutem este conselho. Certifica-te, Dona Leta, Dona Leta, para a educação da filha dela. Certifica-te, Dona Leta, que a tua filha estude todos os dias alguns trechos da Bíblia. Certifica-te que ela, depois da oração, se dedique à leitura, não só à oração, Pai Nosso, Ave Maria, mas certifica-te que a tua filha se dedique à leitura da palavra. Que em vez das joias e dos vestidos de seda, ela, a tua filha, aprecie os livros divinos. Isto aqui é profundíssimo e muito atual para hoje, queridas mamás, este conselho de São Jerônimo. Certifica-te que a tua filha estude todos os dias alguns trechos da Escritura, que depois da oração se dedique à leitura e depois da leitura à oração, que em vez das joias e dos vestidos de seda, que a tua filha aprecie os textos bíblicos. Porque, diz Jerônimo, com a meditação e a ciência das Escrituras, mantém-se o equilíbrio da alma. A alma mantém equilíbrio ao meditar, ao estudar as Sagradas Escrituras. Então, não é por acaso que temos muitas almas desequilibradas hoje, muito jovem, desequilibrado, desorientado, porque não medita as Sagradas Escrituras. Diz Jerônimo, mantém-se o equilíbrio da alma através da meditação e ciência das Sagradas Escrituras. Então, que os pais ajudem os filhos a disciplinar-se na meditação das Sagradas Escrituras, porque só assim poderão manter o equilíbrio da alma. E depois diz que os pais criam um ambiente de tranquilidade e de alegria em volta dos filhos e os estimulam ao estudo e ao trabalho, também com o louvor e a emulação, encorajem a superar as dificuldades,
favoreçam neles os bons hábitos e os preservem dos maus costumes, porque, e cita aqui uma frase de Públio Sírio, diz: dificilmente conseguirás corrigir-te daquelas coisas às quais te vais tranquilamente habituando. Então é melhor habituar-se das coisas boas, como a leitura da Sagrada Escritura. Dificilmente você, pai, conseguirá corrigir o seu filho das coisas más que eles estão se habituar. Então é melhor fazer que eles se habituem às coisas boas, como a oração e a leitura da Sagrada Escritura. E gostaria então, eu terminaria com outro conselho que Jerônimo dá aos pais, diz, sobretudo às mães, é a mãe aqui, a mãe diz que ela encontre em ti a sua mestra, que a tua filha olhe para ti com admiração na sua inexperiente juventude, que nunca veja em ti nem em seu pai atitudes que a levem a pecar, se forem imitadas. Recordai-vos de que a podeis educar mais com o exemplo do que com a palavra. Então, assim exorta São Jerônimo os pais quanto a educação dos filhos partindo da palavra de Deus, que ela encontre nos pais, que os filhos encontrem nos pais os seus mestres, que olhem para os pais com admiração quanto à dedicação no estudo da Bíblia. Então, isto aqui é, sem dúvidas, muito importante para os pais hoje, que devem ser os verdadeiros animadores bíblicos dos seus filhos, na adolescência, na infância, na adolescência e na juventude. O pai cristão deve ser um verdadeiro animador bíblico. Então, eu penso que podemos ficar por aqui, mas gostaria de ler só um trecho aqui do Papa Bento XVI na exortação pós-sinodal Verbum Domini de 2010, no parágrafo 73, que nos encoraja ainda a revitalizar a pastoral bíblica nas nossas paróquias, comunidades e núcleos, ministérios, setores. Convido a um esforço pastoral particular para que a palavra de Deus, diz o Papa, apareça em lugar central na vida da Igreja. Recomendo que se incremente a pastoral bíblica, não em justa posição com outras formas da pastoral, mas como animação bíblica da pastoral inteira. Não se trata simplesmente de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese, mas de verificar que nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua palavra, dado que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então podemos esperar que a animação bíblica de toda a pastoral ordinária e extraordinária levará a um maior conhecimento da pessoa de Cristo, revelador do Pai e plenitude da revelação divina. Então, com estas palavras do Papa, podemos ficar por aqui, por hoje, ficamos por aqui, rezando o Salmo 118. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente no meu caminho. Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo, hei de guardar os vossos justos julgamentos. Ó Senhor, estou cansado de sofrer, a vossa palavra me devolva a minha vida. Que vos agrade a oferenda dos meus lábios. Ensinai-me, ó Senhor, a vossa vontade. Amém.
São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.